E a gente continua repercutindo e analisando aqui, né, todo esse anúncio do presidente americano Donald Trump. E agora minha conversa ao vivo é com o engenheiro agrônomo José Benevides, que está conectado já com a gente. José, seja bem-vindo com a gente primeiramente. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. Prazer estar com vocês. Graças a Deus, tudo ótimo. Bom, José, havia muita expectativa em relação a esse anúncio. Durante a semana, ninguém sabia exatamente a dimensão do que seria anunciado. O anúncio está feito, queria saber a sua avaliação em relação ao que foi anunciado pelo presidente americano. Dá para dizer que poderia ser pior, pelo menos para a gente aqui no Brasil? Sim, e a expectativa em relação ao anúncio do Dia da Libertação, né, que demonstra claramente a ideia protecionista de Trump em relação à economia americana e para o Brasil, realmente a expectativa, que a gente conversando com especialistas, notícias de diplomatas brasileiros, a expectativa é que essas tarifas fossem maiores. Então, eu acho que os 10% ficou até bom para nós, sinceramente, pensando principalmente no agro, que é a área onde a gente atua. Eu ia falar exatamente sobre isso. Se a gente fizer um recorte para o agro brasileiro, você acha que a gente vai sentir esse tarifaço de que maneira? Alguns segmentos, alguns setores vão sentir um pouco mais, por exemplo, o pessoal do café, que exporta bastante para os Estados Unidos, carne, enfim, suco, a gente exporta muito suco. Tem alguns segmentos aqui do nosso agro que vão sentir um pouco mais esse impacto, será? Quando a gente faz a análise da relação comercial Brasil-Estados Unidos, é claro que, a grosso modo, a gente entende que qualquer medida protecionista pode nos afetar, porque, afinal de contas, os Estados Unidos são o nosso segundo maior importador, né? Então, isso tem um impacto. E falando de agro, sim, como você bem disse, o café, o suco, né, a parte laranja, a parte florestas, nós temos também uma participação grande, carnes. Então, claro que isso pode afetar. É claro também que eu entendo que o Trump é um grande negociador. Quando ele, nos primeiros dias de governo, já criou uma tarifa para os seus vizinhos, né, Estados Unidos e Canadá, depois já negociou, olha, veja bem, vamos fazer outros ajustes. Então, assim, eu acredito que outros fatos virão, tá? Para a gente poder ter uma certeza. Mas em relação aos produtos do agro, sim, isso pode afetar. Mas, por outro lado, a gente vê aí que, por exemplo, o dólar já caiu de ontem para hoje, essa pressão será grande. Então, se a gente diminuir a exportação para os Estados Unidos com essa tarifa, por outro lado, eu entendo que cria novos espaços de mercado internacional, tá? Novas oportunidades que se criam, né? A gente busca oportunidades justamente nesses momentos de desafio. E aí o pessoal está aventando a possibilidade da reciprocidade da taxação. Você acha que esse talvez seja um bom caminho para o Brasil adotar essa reciprocidade? Ou o momento de fato é de tentar ainda um pouco mais de diálogo, entrar numa negociação? Enfim, qual é a sua avaliação em relação a isso, a essa resposta? Tá, na terça-feira, o Senado aprovou, né, a PL da reciprocidade. Ontem, a toque de caixa, os deputados, a Câmara aprovou também, ou seja, vai ser um projeto de lei que vai ter um trâmite muito rápido na questão da reciprocidade. Mas, por outro lado, a gente fazendo a análise e ouvindo aí o que é que o mundo tem dito, o Trump está muito fechado em relação a conversas. Então, eu não acredito, assim, sinceramente, que no primeiro momento e essa proteção via reciprocidade, a lei da reciprocidade, vai nos trazer grandes benefícios, tá? Eu sou mais da questão da negociação, apesar de, como eu disse, e a gente tem ouvido, o Trump está muito firme na questão do protecionismo. Porém, a gente sabe que o Brasil, em relação ao café, por exemplo, né, ele é o maior produtor, exportador de café, né, na questão florestal, a gente tem um peso grande. Quando a gente pensa em relação à China, que ficou com um peso enorme, né, da tarifa lá de 34%,
a Europa com 20%. Então, o espaço que nós temos, eu diria, com os Estados Unidos ainda é melhor do que com alguns países da Ásia, né, e da Europa. E, por outro lado, caso não dê negociação, nós temos outras vias aí que a gente tem conseguido fazer uma abertura grande em relação ao mercado de exportação, o que é muito positivo para o agro brasileiro. Vão ter muita coisa para acontecer, muita água para passar debaixo dessa ponte. A gente vai acompanhar com certeza, trazer as repercussões para a nossa audiência. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente na manhã de hoje. Desejar a você um ótimo restinho de semana. A gente volta a conversar em breve com certeza aí sobre um novo assunto, porque assunto não vai faltar, né, José? Muito obrigado mais uma vez, viu? Até a próxima. Estou à disposição. Um grande abraço, tenha um bom resto de semana. Valeu.